Tema importante, hein, pessoal? Empresa desconta INSS e não repassa. Embora muitas pessoas já falem disso, eu vejo nos planejamentos previdenciários, principalmente após reforma, que as pessoas têm muita dúvida de como regularizar isso e como é importante regularizar não só o tempo de contribuição, como os valores de contribuição que você fez. Então nós vamos fazer um vídeo aqui muito bem detalhado, como você analisa o seu CNIS para saber se está regular ou irregular, como você consegue ter acesso a esse CNIS, o que é um CNIS, como você acerta. Então, é um dos vídeos mais importantes. Se você está mexendo com previdência, ou se você é vinculado ao INSS, pare tudo que está fazendo, invista um tempinho aí, que esse vídeo pode mudar a sua vida. Vem com a gente. Não é, muito usual as pessoas, infelizmente, consultarem o seu CNIS com uma certa frequência. E, infelizmente, isso gera um monte de irregularidades. Uma delas é quando você vai solicitar o seu benefício previdenciário, seja por incapacidade, seja uma aposentadoria programável aí, né? E, consequentemente, você vê algumas irregularidades e deixa passar vários anos sem ter acesso a essa informação. Isso é muito comum, infelizmente, né? E as pessoas com acesso à comunicação, aos meios digitais, hoje têm acesso a essa documentação de uma forma tão simples que vale a pena você ficar por dentro e entender o que você precisa saber para ver se as suas contribuições estão regulares ou não junto à empresa, para verificar se as empresas fizeram as informações corretas ou não. E por que isso é importante? Porque depois, empresa fecha, você tem dificuldade de ter acesso às informações, você não consegue mais localizar essas empresas, então quanto mais rápido você fizer isso, melhor, perfeito? Então preste atenção nesse vídeo até o final, que eu vou detalhar tudo para você, que você vai precisar analisar, né? O que é um CNIS, em que ponto você tem que ficar atento para ver se ele está certo ou não, perfeito? De antemão, seja muito bem-vindo no nosso canal. Meu nome é Augusto Tutor, advogado especialista em direito previdenciário, e eu vou te mostrar o passo a passo. Inscreva-se aqui no nosso canal, ative as notificações para não perder vídeo importante como esse. Lá no Instagram a gente está fazendo um bate-bola legal, respondendo várias perguntas, então nos acompanhe lá, @BraguiniTorre, que você vai conseguir nos acompanhar direitinho lá no Instagram. Legal? Então bora para frente. Bom, vamos entender então quais os efeitos que isso pode acontecer no seu tempo de contribuição e no valor do seu benefício, e depois nós vamos mostrar cada situação para você entender direitinho. Perfeito? Então olha só, vamos imaginar que você pegou o seu CNIS, eu já vou mostrar o que é um CNIS, e começou a analisar ele e verificou que tem empresa que não prestou as informações de forma regular para o INSS ou que, consequentemente, não pagou as contribuições que foram descontadas de você. Ah, mas as contribuições são descontadas de mim? São. Muitas pessoas têm dificuldade até de saber interpretar. Então vamos passo a passo para você entender. Primeira coisa, observe o que é um CNIS. Coloca aí na tela para o pessoal acompanhar para a gente o que é o CNIS que a gente tanto fala. Olha só. Por incrível que pareça, pessoal, muita gente ainda tem dificuldade de saber o que é o CNIS. Então, essa é a tela do seu CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. E onde você verifica essa irregularidade que eu estou dizendo. Por exemplo, nesse sequência 20 aqui, origem do vínculo na drogaria, esse segurado aqui em específico, ele teve o início no dia 1/10 de 2010, tá vendo? 1/10 de 2010, mas a data fim é uma data fim que está em branco, ou seja, apenas informa a última remuneração 9 de 2017 e a data fim está em branco. Volta aqui para mim. Qual a consequência dessa data fim estar em branco? Você precisará provar quando foi que você saiu dessa empresa, porque ela está em aberto junto à Previdência. E você consegue provar isso basicamente com a carteira de trabalho, a data fim do seu registro. Então o INSS vai considerar, por exemplo, de 2010 a 2018, perfeito, ele considerou todo o seu período aí junto ao CNIS, carteira de trabalho resolve isso, extrato do FGTS resolve, a RAIS resolve, ficha de registro, termo de rescisão de contrato, ou seja, vários documentos você consegue provar a data fim. Tão importante quanto provar a data fim é provar as contribuições. Por que é importante provar as contribuições? Porque se tiver alguma contribuição que não foi repassada à Previdência Social e o INSS considerar só o período, naquele mês que tem uma contribuição não repassada, ele vai considerar valor de salário mínimo.
Então, isso é importantíssimo. E como eu vejo as contribuições? Coloca o CNIS na tela aí novamente para você identificar. Então, aqui você tem todas as competências, 10 de 2010, 2.179,53, 11 de 2010, 12. Você vai ter que conferir uma por uma dessas contribuições, empresa por empresa, para verificar se todas as contribuições estão corretas ou não. Volta aqui para a gente. Depois que você fez isso, identificou alguma irregularidade, você precisa comprovar esse período de contribuição. Porque, como dito, se você não comprovar o quanto você recolheu de previdência esse mês, o INSS vai lançar como salário mínimo para você. E talvez você tenha contribuído mais do que o salário mínimo. Então, importante, analisar o CNIS, baixa e fim, tá? E também o período aí das contribuições. Como dito, para baixa e fim, você consegue provar carteira de trabalho, extrato do FGTS, termo de rescisão contratual, que é entregue para você pela RAIS, ou seja, um monte de documentos. Agora, a contribuição, que é importantíssimo, de novo, grave isso, importantíssimo, você guardar o seu recibo de pagamento, que são os olerites. E como eu vou conseguir provar? Coloca na tela aí um olerite para o pessoal entender com a gente. Vamos lá. Então, observe que aí você tem o olerite. Olerite é a folha de pagamento, né? E na sua folha de pagamento você tem o salário que a pessoa recebe, né? Por exemplo, R$ 2.276,17. E observe que você está pagando INSS. Olha só, INSS sobre o salário. Tem um desconto, ó, desconto 190,56. Tem o desconto, imposto de renda, transporte e tudo mais. Então, de 2.276, o que efetivamente o trabalhador recebeu foi R$ 1.935,42. Por que esse valor aqui? Volta aqui para mim. Porque você pagou INSS indiretamente, mas pagou, foi descontado de você. E o seu empregador tem a responsabilidade de encaminhar esses valores para a Previdência Social. Então ele faz a retenção, deixa de cobrar de você, para depois ele pagar isso numa guia única com todos os funcionários da empresa. E muitas vezes, muitos empregadores não fazem isso, infelizmente. E aí, para você não ter o prejuízo, né, de considerar esse período aí seu como salário mínimo, você vai precisar apresentar os seus olerites, o seu extrato de pagamento, que é exatamente o que eu mostrei aqui. Bom, doutor, mas como eu tenho acesso a essas informações e tudo mais? Você consegue ter acesso ao seu CNIS acessando, né, o aplicativo do Meu INSS. Vou deixar o aplicativo aqui do lado para você observar se ele é exatamente esse. Então, como eu acesso? Você vai lá pelo seu celular, na Apple Store, e simplesmente acessa o aplicativo, digita Meu INSS, você vai conseguir baixar esse aplicativo. Ah, eu não tenho celular, então vou deixar o link aqui embaixo para você, meuinss.gov, para você ter acesso e já cadastrar hoje, exatamente hoje, o seu CNIS e conseguir ter acesso às suas informações previdenciárias para não ter problemas futuros. Depois que baixou o seu CNIS, analise a contribuição correta, onde eu verifiquei, identifique se tem baixa FIM ou não, junto às empresas que você trabalhou. Se tiver a baixa FIM, perfeito. Se não tiver a baixa FIM, verifique se você tem documentos para provar esse período. Carteira de trabalho, termo de rescisão. Lembrando, né, pessoal, carteira de trabalho sem rasura, sem bagunça, organizada, em ordem cronológica, consegue provar, tá? Observe, além da data FIM, se tem todas as contribuições daquela empresa. Se não tiver as contribuições, você vai precisar do olerite, da folha de pagamento, para comprovar essas contribuições junto à Previdência. Perfeito? Então analise o seu CNIS, fique de olho, baixe ele pelo aplicativo ou baixe ele no site que eu deixei aqui no link da descrição e venha com a gente, porque na quinta-feira dessa semana já tem novidade importante aqui no canal para você. Até lá! Tchau!